Nós não adoecemos mais no século XXI por faltas. Nós adoecemos hoje por excessos. Né? O óleo essencial não precisa ser usado como se fosse alguma coisa que vai, de repente, te curar. Não, ele tem um momento de ser utilizado e naquele momento ele vai fazer uma diferença. Mas tenha certeza de que esses 3 pilares, alimentação, né, exercício físico e cuidar, gerenciamento de estresse, está na base. Organizar a cabeça, em primeiro lugar, para poder Sim, é fundamental. administrar tudo isso. É o controle emocional que influencia. Mas é uma coisa depois da outra, né? Eu me lembro que você estava comentando com o Cris, quando ele estava aqui, que como vocês dois são muito esportistas, vocês perceberam que quem faz muito esporte até consegue gerenciar melhor o seu dia, né? É uma via de mão dupla. Normalmente as pessoas que vão bem no esporte conseguem administrar melhor a cabeça e nem vão em médico, né? Essa que é a verdade, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real, mais uma conversa boa aqui, Vanusa, é isso? Sempre, aqui sempre tem conversa boa. Você não acha? Eu sou convencida quando eu digo isso? Eu acho que sim, um pouco. Eu também sou. Porque eu aprendo muito com as nossas conversas aqui. É porque a gente gosta, Eu né? levo as conversas para casa, levo os círculos de amizade que a gente tem, também. família. A gente troca muitas ideias e aprende muito. E hoje eu vou aprender muito porque é um assunto que eu não... Confesso que eu não entendo nada. Absolutamente nada. Eu também quero aprender. De alguns assuntos eu até me meto a falar, né? Não que eu entenda, mas eu sou metido. Já o assunto de hoje eu não vou nem me meter, porque eu não quero passar por... Eu dei uma estudada. Dei uma estudada. Eu vi que se passou vários textos aqui e alguns trechos importantes que foram legais até pra gente ter uma base mais ou menos do que a gente vai conversar. Mas antes, convidar você para seguir o nosso canal. A gente não recebe nenhum patrocínio, geralmente nós patrocinamos os nossos convidados aqui. E provavelmente o que vai acontecer hoje, né? A gente vai virar cliente. Não, a gente tem que estudar daí, porque ela tem uma escola. Ah, é uma escola? É uma escola. Mas os produtos ela não comercializa? Não sei, vamos perguntar para ela. Então vamos perguntar para ela, vamos saber. Mas é Mayra ou Maíra? Maíra. Maíra Correia de Castro. Que é aromatóloga, aromaterapeuta, professora, palestrante e tradutora nas áreas de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma, marketing olfativo e sensorial. Possui graduação em linguística, pós-graduação em gestão de negócios. É professora associada do IBRA, Instituto Brasileiro de Aromaterapia, e também da Faculdade Futuro do Centro Europeu. É membro da Abraroma e da Aromaflora e possui 16 anos de experiência com educação e prescrição de aromaterapia. Eu gostaria de receber uma prescrição de alguém que tenha esse currículo, porque o que a gente vê por aí é muita gente passando essência e falando, olha, essa aqui é bom. Estudando pela internet. Essa aqui é muito boa para curar reumatismo. Essa aqui vai resolver o problema da tua tosse. A gente tem visto muito isso. Muito. Olha, isso aí já está desatualizado, viu? Tá desatualizado, então me atualize. Então nos atualize, por favor. Atualizado no sentido que são hoje 23 anos já. 23 anos. 23 anos de experiência, Ou seja, não vai ser de hoje para amanhã que alguém vai entender do assunto e prescrever. Não, mas é que a aromaterapia entrou num hype, né? Principalmente depois da vinda de 2 multinacionais aqui para o Brasil. Que atuam, que vendem os óleos essenciais pelo marketing multinível, e então eles alavancaram muito publicidade, contratando famosos, influenciadores, e aí caiu na grande mídia. E quando caiu na grande mídia, daí fez boom o mercado, né? E principalmente por conta da pandemia. Sim. Porque a pandemia trouxe o momento das pessoas quererem se cuidar, quererem buscar alternativas naturais para enfrentar, seja o isolamento nas questões de saúde mental, seja até logo no início, enquanto não havia nenhuma perspectiva de vacinação, produtos que pudessem melhorar a imunidade, produtos que pudessem eventualmente até combater o coronavírus, né? Então, tudo isso, assim, fez com que a aromaterapia realmente se transformasse num hype absoluto, né? Mas, no Brasil, porque... Tem uma formação bem séria em relação à aromaterapia? Porque o que a gente vê, às vezes, eu conheço algumas pessoas dos dois sabores. Tem dos dois tem sabores. Dos dois sabores, o sabor sério e o sabor pouco sério. Porque o que acontece é o seguinte, a aromaterapia, ela entrou dentro do SUS, hoje é uma das práticas permitidas dentro do SUS. Há mais de 10 anos isso, né?
As práticas integrativas, sim, mas a aromaterapia dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas é uma coisa que aconteceu em 2018, então é um pouquinho mais recente, né? Sim. Mas acontece que, assim, como ela entrou, então, atualmente, você até tem alguns cursos de pós-graduação oferecendo formação em aromaterapia, mas é algo de 2, 3 anos. Então, na real, todo mundo se forma com cursos livres, como, por exemplo, os que existem na minha escola. Mas como a aromaterapia não é uma profissão reconhecida, nem regulamentada, então todo mundo pode chegar e fazer aromaterapia. Sim. E aí é que você vê esses horrores, como você comentou, de que óleo que eu uso para reumatismo, que óleo que eu uso para Alzheimer, que óleo que eu uso para queda de cabelo, enfim, vai de esse tudo. Esse aqui serve como antibiótico, esse aqui te dá energia, esse aqui te ajuda a dormir, esse aqui é acordar, esse aqui é comer melhor. Isso é possível mesmo? De certa maneira, sim, mas não dessa maneira como, assim... como o remédio. Como um medicamento que é uma panaceia. E essa maneira como se vendem hoje a aromaterapia como se fosse uma panaceia que vai de A a Z, da saúde mental à saúde orgânica, inclusive até para as questões comportamentais, né? A gente vê muito, por exemplo, hoje as pessoas, tem algum óleo essencial para eu conseguir ter mais foco, para eu conseguir ser mais assertivo, para eu não ser tanto procrastinador? Então, assim, hoje as pessoas realmente encaram como uma panaceia, mas efetivamente você tem estudos, né? Assim, são estudos que ainda têm uma falha metodológica, mas você tem estudos com qualidade de ensaios clínicos, duplo cego, randomizado, né? Do que a gente chama de intervenções não farmacêuticas. Ou seja, não é que você vai pegar o óleo essencial, usar como medicamento, mas você vai usar como algo que pode proporcionar um bem-estar, por exemplo, na inalação, no uso na pele, né? Mas é possível também ingerir óleo essencial, embora não seja uma coisa muito recomendada, né? Você falou que algumas multinacionais entraram no Brasil muito forte. Foi. Na década de 90 tinha, eu me lembro que, não sei nem se existe ainda, acho que sim, a Amway, né? Que tinha esse modelo de... Como é que chama aí? Marketing multinível. Multinível, que é uma espécie de pirâmide com correspondentes. Eles dizem que não, né? Eles dizem que não, porque o que acontece é que na pirâmide você não tem um produto associado à venda, né? Você ganha porque você está colocando mais pessoas dentro da rede. Isso. O marketing multinível, ele é uma maneira de vender consagrada nos Estados Unidos, principalmente, né? Nasceu, sobretudo, na região de Utah, junto à comunidade dos Mormons, e aí você tem hoje como a principal, por exemplo, a Mary Kay, é uma potência absoluta dentro do marketing multinível. Mas aí você tem Herbalife, já passou aqui no Brasil, Rinodê. Então, quando você tem um produto associado e a própria rede se sustenta pela venda do produto e não apenas pela entrada de novos membros, não constitui propriamente uma pirâmide. Mas é um marketing muito agressivo. Quer dizer, a parte do business de você construir o seu downline, né, porque aquela rede que vai te comissionar, isso está presente. E aí, esse dinheiro... Ponto lembra a pirâmide, Nesse ponto lembra a pirâmide. Agora, o que acontece é que para você conseguir remunerar toda essa rede que está embaixo de você e você ganhar comissão, o produto obrigatoriamente precisa ser mais caro, que é o que acontece com os óleos essenciais comercializados nesse sistema multinível, né? E a qualidade do produto? Aí vai depender muito de empresa para empresa. No caso da empresa que hoje está em atuação no Brasil, tem uma qualidade tão suficiente quanto as principais marcas brasileiras. Agora, é um mercado de bastante adulteração. Pois é, porque eu converso com algumas pessoas que defendem o produto natural mesmo, que até foram chamadas, professora de yoga, eu sei que você pratica também, que acabaram sendo procuradas, né, por correspondentes ou nesse modelo desse modelo de marketing multinível. E acabaram recusando porque ainda não tem certeza, né, da credibilidade do produto ser de fato natural. Então existe esse questionamento mesmo. Existe, mas assim, o que eu posso dizer? Essa coisa de adulteração de produto natural, ela tem, assim, desde o Egito Antigo, né? Certo. Quando você vê alguns achados, já se adulterava pó de canela do Ceilão com pó de canela da China, por exemplo. Porque o produto natural, ele é inerentemente caro. No caso de óleo essencial, que é obtido de uma parte da planta, que é a parte volátil dela, propriamente o cheiro da planta, né? Para dar um exemplo, você precisa de 300 quilos de folhas de eucalipto para obter 1 litro de óleo essencial. Isso por uma coisa que rende muito, porque se você pega...
Tem uma questão ambiental nisso também, uma certa crítica em relação a isso, porque você precisa de um espaço muito grande para plantar os produtos, né? Principalmente se você vai dar um destino final para aquele óleo essencial um pouco banalizado. Se você pensa que você está dando um destino final como se fosse uma substância de ação farmacológica para o benefício da saúde terapêutico, aí talvez a gente consiga conciliar um pouco mais essa consciência ecológica. Mas efetivamente, para você fazer um perfume e só para dizer, vou usar óleo essencial porque ele é natural e eu não quero usar o sintético, aí realmente parece um pouco demais. Você despender tanta matéria-prima, tanta energia, né, porque também se consome muita água na produção de óleo essencial, para uma finalidade que, de qualquer maneira, a indústria química consegue fazer sintéticos aromáticos tão bons quanto, né, e tão seguros quanto, porque passam por inúmeros testes de saúde, né, de toxicidade. Então, tem essa questão. Agora, o que acontece é que a aromaterapia, quando ela entra na vida de uma pessoa, acho que é por isso que também, assim, pega muito forte, nesse momento que a gente viveu de pandemia, tudo, acaba fazendo com que a pessoa mude a consciência que ela tem em relação ao próprio autocuidado. E, inclusive, em relação a como ela enxerga o próprio planeta. Porque você começa a se tocar de que, pô, tem outros seres que não são mamíferos, né, que estão cuidando do planeta para a gente. Então, você cria uma certa relação com esse mundo vegetal que constrói tudo que a gente tem. Né? Sem eles, não haveria vida. Então, essa consciência ecológica vira uma espécie de emancipação de saúde. Então, as pessoas se tornam mais emancipadas para cuidar da própria saúde. Isso é muito bonito na aromaterapia. Agora, tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas, às vezes, vão comprar, pensam que estão comprando óleo essencial e estão comprando só o cheirinho, né? A essência sintética, como a gente chama. Sim, total. E isso é difícil de educar o mercado, viu, Vanusa? Não é uma coisa muito simples, não. Porque a pessoa, em primeiro lugar, ela não sabe o que ela está comprando. Às vezes até a pessoa que está vendendo não sabe. Também não sabe o que está comprando. E além de, mesmo que você saiba e a empresa acha que está vendendo corretamente, no limite, apenas uma pessoa muito bem treinada consegue saber se aquilo é puro ou não. Porque você precisa de testes. E os testes, infelizmente, também podem ser adulterados. Então, o que a gente fala é o seguinte, quer comprar aromaterapia, vá numa marca de aromaterapia. Não compre das marcas que apareceram agora. Muita chance delas não serem confiáveis. Há exceções? Obviamente que há exceções. Aqui no Paraná, especialmente em Curitiba, a gente tem pelo menos umas 3 ou 4 marcas locais que são muito boas. Né? Então, o Paraná foi um grande produtor de óleo essencial nos anos 70, por exemplo. De menta arvensis, que é a menta do Japão. A gente tem aqui toda essa região de Campo Largo, Mandirituba, que é um grande produtor de camomila para chá, mas também para óleo essencial. Então, de certa maneira, a gente tem um polo aqui, produtor de óleo essencial e produtor de marcas de aromaterapia. Mas o mais certo é você buscar aquelas marcas que são as principais, que estão há muito tempo no mercado, para você ter segurança de comprar um produto de fato puro. Né? E não basta ser puro, tem que ser bem destilado. Quando a gente fala de aromaterapia, o que você está... assim, você falou dos chás. É possível também de se colocar o incenso, a vela, ou é só a essência? Não, assim, quando a gente está falando de aromaterapia hoje, né, a gente está falando exclusivamente do uso terapêutico dos óleos essenciais. Certo. Que são esses produtos voláteis aromáticos obtidos, sobretudo, por destilação das plantas. Então, mais ou menos como se você fosse destilar uma cachaça, você coloca lá a matéria aromática nas plantas, né, no alambique com água, e aquilo ali vai extrair o óleo essencial dessa planta. Quando a gente fala de uso de substâncias aromáticas, ainda que naturais, não na forma de óleo essencial, aí a gente tem outro nome para isso, que é aromacologia, que é você simplesmente usar um cheiro para se sentir bem, para ter um bem-estar. Aí sim, vale vela, vale os incensos, vale borrifador de ambiente, perfume pessoal, né? Por que não, né? Aí é o bem-estar, aquele bem-estar que o meio está te proporcionando. Não é nada como... não é terapêutico, é isso, não é nem medicinal, nem terapêutico. Tipo assim, estou me sentindo um pouco melancólica, daí eu coloco lá, por exemplo... Uma musiquinha, coloco um óleo... Posso até colocar um óleo essencial natural, mas eu não estou fazendo aquilo com uma finalidade de saúde. Eu estou apenas mudando uma coisa naquele momento. Isso é o que a gente chama de aromacologia. E aí, isso é um filão, inclusive, para boticário, por exemplo, né? Eu atualmente ocupo a presidência dessa associação, Abraroma, e quando foi em 2021, nós abrimos um processo no CONAR contra o boticário, porque o boticário ele montou uma linha de perfumaria funcional.
dizendo que era aromaterapia. E a gente, não, peraí, né? Se o Boticário está dizendo que está fazendo aromaterapia, vendendo essência sintética em perfume para as pessoas se sentirem bem, então eu que estou aqui cuidando da saúde das pessoas, estou fazendo o quê? Então nós entramos num processo do CONAR para que ele não vinculasse a perfumaria funcional à aromaterapia, e inclusive ganhamos, né? Sim. E por quê? Porque realmente existe essa confusão na cabeça das pessoas de que você se sentir bem porque cheirou alguma coisa gostosa é aromaterapia, mas no limite não é. Porque a gente está preocupado em coisas... Aromaterapia é o tratamento. É o tratamento. A gente está preocupado em coisas importantes, né? Antes da gente falar do tratamento e dos benefícios do tratamento e daquilo que foi pesquisado e que a ciência já comprova, como é que você entrou nisso? Eu entrei, foi junto com o yoga. O yoga foi um divisor de águas, né? Eu trabalhava no marketing, numa startup da banda B de telefonia celular aqui em Curitiba. E aí, em determinado momento, o RH me chamou e falou assim, Maíra, você faz um ótimo trabalho, mas as pessoas te detestam, você é muito estressada. E, de verdade, a gente estava num momento de lançamento da banda B. Efetivamente, eu estava trabalhando muito, porque eu cuidava de eventos Paraná e Santa Catarina. Vai fazer um yoga, vai fazer um tai chi. E aí, eu experimentei o tai chi, achei que não era muito a minha. E aí, fui fazer uma aula de yoga. E aí, naquela aula de yoga... a hora que a gente deita no final da aula pro Yoga Nidra, eu chorei, porque eu percebi como eu estava estressada e como era possível relaxar e vivenciar alguma coisa boa e não apenas aquela tensão, né, mental e corporal do dia a dia do trabalho. Aí marcamos uma aula, eu e meu marido, Cristiano, que já esteve aqui, vocês conhecem, né? Marcamos de começar no sábado, e aí é que é uma coisa muito bizarra, porque na sexta-feira à noite... eu deitei um pouco mais cedo e acordei com um sonho de que o meu professor da aula experimental tinha colocado um pano branco na minha cabeça. E eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Tá, voltei a dormir e tal. Aí fomos fazer aula de manhã. E aí, então, você faz lá as respirações, você faz a prática dos asanas, chega a parte do Yoga Nidra. E aí o professor demorou para começar a conduzir o Yoga Nidra. Eu falei, que estranho, né? Aí daqui a pouco ele fala, agora eu vou colocar uma gota do óleo essencial de camomila num lenço de papel e vou colocar o lenço de papel sobre o rosto de vocês. Aí, na hora que ele colocou o lenço no meu rosto, eu falei... Aí você chorou. Eu fiquei assustada. Eu falei, como assim? Foi o meu sonho, né? E aí, nem consegui fazer a prática. Eu falei, gente, o que é isso, né? O que tem nesse ambiente, né? Que a gente já começa Tive uma revelação. Começa com essa coisa de, né, premonição. Então, aí eu conheci a aromaterapia no mesmo momento do yoga. Mas ainda levou 2 anos para eu sair do meu emprego e a gente ter uma escola de yoga. E aí era uma terapia, assim, foi desde então, né? Desde então eu comecei a usar os óleos essenciais, que naquela altura os nossos mestres traziam da China não, da Índia, eu nem sei se eram puros ou não. Mas a gente usava na prática da respiração, na prática do Yoga Nidra. Eu dava massagem, né, com os óleos essenciais, então não parei mais. Mas esse lance do yoga é uma coisa incrível, realmente. Da gente parar para pensar, né? Por que tem esse efeito? Né? Porque o dia a dia, às vezes, consome as preocupações e a vida agitada. A gente esquece de respirar, né? Eu acho que é isso aí, Vanusa. Acho que é o principal. Acho que na aromaterapia também acontece isso. As duas práticas, elas são muito irmãs nesse efeito poderoso que estar consciente da própria respiração traz para a organização dos nossos ritmos internos, né? Então, se você pega, por exemplo, assim, a gente tem órgãos que são rítmicos, né? Coração é rítmico e pulmões são rítmicos. E existe uma euritmia que ordena, né, o nosso bem-estar e que é importante para a homeostasia. Então, quando você consegue coordenar a tua respiração, você harmoniza o teu ritmo e isso é muito poderoso. Além do que, realmente, eu acho que existe uma expansão da consciência no sentido de você entender quem é você no mundo. Isso eu acho que é essa ecologia profunda que acontece quando você olha para as plantas ou então começa a pensar na filosofia do yoga, isso... Para algumas pessoas é transformador. Não sei se para todo mundo, né? Só que tem a parte física do yoga. Tem, que é a que mais chama atenção. Não, que nos coloca nesse modo meditação ou de entender quem somos. Também. Porque a gente está ali tentando fazer um esforço. Sim. Não tem jeito. Sim. Não tem como mexer no celular, não tem como pensar no problema do trabalho. Até tem, mas... É difícil. Você pensar a melhor em várias definição coisas. do aqui e agora, né? Como é que você vai fazer? Você do tá lá poder do tentando agora. colocar teu pé atrás da nuca, né?
se esticando inteiro ali, e a professora está dizendo, calma, não pense na dor, e você está realmente se concentrando ali, meditando. Agora, na aromaterapia, como é que você faz? Né? Como é que você... Não, a aromaterapia é fundamentalmente respiração, né? Você coloca... Na concentração da respiração. Exatamente. Você tem várias maneiras de usar os óleos essenciais. Respirá-los, inalá-los, não é a principal, mas é uma das mais conhecidas. Por exemplo, você pinga o óleo essencial num lenço de papel, aproxima e inala. Tem aquela de... Tem, você faz mãos em cabana, que a gente chama. Tem, por exemplo, esse acessório que eu até vim de propósito com ele. Que legal, eu tenho que é um pingente, aqui tem um feltro, então você coloca o óleo essencial aqui, você pode usá-lo e quando você quiser, você traz perto do nariz para cheirar. Você muda de óleo sempre? Ou sempre é o mesmo? Muda, né? Muda. Muda mesmo porque, assim, o nosso olfato, ele se acostuma com o cheiro. Então, aquilo que acontece com perfume, acontece com óleo essencial. Então, nem convém você ficar sempre usando o mesmo óleo essencial, porque em algum momento você vai precisar de uma dose maior para ter o mesmo efeito. Nesse ponto é idêntico ao perfume. Não. Igual a droga também, né? A pessoa sempre precisa de uma dose maior para... Sim, mas é que são mecanismos um pouco diferentes. Não vicia. No caso específico, aqui a gente está falando de uma acomodação olfativa, porque o olfato é um mecanismo de alerta de perigo externo. Né? Ele evoluiu com os seres humanos e também com os outros mamíferos e outros animais dessa forma. Então, como a gente consegue ter pistas de perigo através do olfato, o olfato ele precisa se dessensibilizar pelos cheiros que o nosso cérebro já identificou como, ok, isso aqui não traz perigo. Então, ele se acostuma para poder estar novamente apto a detectar outros, né? Por isso que a gente não sente o próprio perfume, né? Depois de um tempo, não sente mais. Depois de um tempo, não sente mais. Então, com óleo essencial, acontece a mesma coisa, né? Então, é bom variar, né? E eu vi uma pesquisa que foi bem legal, até comentei com você antes da gente começar a gravar, sobre o alecrim, né? Que o alecrim melhora a memória. Sim. E uma das coisas que a BBC fez foi pedir para um médico e acompanhar essa pesquisa para ele dar uma opinião e escrever sobre isso para a própria BBC. E aí, uma das coisas que eles testaram foi o sangue depois da inalação. E tinha a presença de uma substância do alecrim, que agora não lembro o nome, que é um neurotransmissor, ou ele funciona fazendo a ligação com um neurotransmissor que realmente é importante para a memória. E ela estava no sangue e as pessoas só inalaram. Sim. E aí os cientistas diziam que é a forma mais rápida de você, digamos, absorver e mandar para a corrente sanguínea. É a inalação. Sim. É a forma mais rápida, mas não é a mais duradoura. Né? Sim. Porque chega muito rápido, mas também vai embora muito rápido. Mas essas pesquisas do alecrim, elas são fantásticas e elas vêm sendo feitas há algum tempo, né? Assim, o mecanismo do alecrim, especificamente, a espécie é Rosmarinus officinalis, só para dizer, porque de repente alguém vai ver e fala, mas qual é, né? Quero comprar. Então é essa. São dois, né? Assim, quando a gente está falando de memória, uma coisa que existe é gatilho olfativo. Então, o nosso cérebro, ele etiqueta cheiros a experiências vividas. Todo mundo, né? A memória olfativa, cheiro do filho da gente quando nasce, né? Ou, né? Enfim, todo mundo tem alguma memória em relação a cheiro. Quando você novamente cheira essa etiqueta olfativa, essa emoção que ficou associada a essa memória, essa experiência, ela retorna. Então, por isso que o conteúdo vem à consciência. Então, no limite, qualquer cheiro é capaz de fazer isso. Né? Contanto que ele seja suficientemente associado a alguma experiência e você o recorde depois. Agora, especificamente em relação ao alecrim, é que tem uma molécula que é 1,8-cineol. Isso mesmo. Isso, que é uma molécula que é rapidamente absorvida, de fato, né? E mesmo pela pele, se você aplicar, teria o mesmo efeito. O que acontece é que ela é uma substância que inibe a acetilcolinesterase. Que é uma enzima que degrada a acetilcolina, que é um dos acetilcolina. Isso, que é o principal neurotransmissor que a gente tem no sistema nervoso, né? E está implicado em várias funcionalidades do nosso organismo, né? E é um alvo terapêutico, inclusive, para medicamentos de doenças onde o déficit de acetilcolina se faz presente, como é o caso de Alzheimer, né? E aí memória e tudo mais, né? Então, efetivamente, sim. Mas a gente tem mesmo, por exemplo, na USP, pesquisadores que estão já fizeram, na verdade, o estudo já está publicado, de você utilizar a inalação de substâncias que derivam de óleos essenciais, por exemplo, para tratamento de câncer cerebral.
né? Que é um dos mais difíceis de serem tratados. Então, o que acontece é que hoje se está descobrindo que a via olfativa é uma via muito importante para colocar substâncias na nossa corrente sanguínea. E especificamente em relação aos óleos essenciais, como eles são muito pequenininhos, as moléculas, né, que formam, porque o óleo essencial tem centenas de moléculas. Como elas são muito pequenininhas, muito afins de gordura, são lipofílicas, como a gente chama, elas têm uma super facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Portanto, chegar ao cérebro rápido e ir lá interferir no funcionamento cerebral, no nível de neurotransmissores e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, não está disponível no Brasil, mas existe um fitoterápico disponível na Alemanha, principalmente, alguns países ali da comunidade europeia, que é o Silexan. No caso ali não é inalação, mas é óleo essencial de lavanda angustifolia encapsulado para tratamento de insônias em transtornos de ansiedades leves. Mas a inalação também é possível de fazer. Normalmente, quando eles optam por uma forma oral daquele óleo essencial, é porque é mais fácil o paciente aderir a um tratamento em que basta ele colocar uma pílula na boca, do que ficar realmente lá inalando 3 vezes por dia. Tem isso, né? A aromaterapia é fantástica, mas ela exige uma certa disciplina. Então, eu tenho uma amiga que está fazendo contra a insônia, que ela coloca o óleo de lavanda, faz aquele aquecimento, mãos em cabana, e daí mãos em cabana. Mas ela diz que faz só à noite e funciona para ela. Tá ótimo. Tá o certo ótimo. não é fazer isso, é fazer durante não, o dia. Não, é também fazer isso. É que, assim, o que acontece? Os óleos, eles são muito complexos quimicamente. Então, eles interferem em vários alvos terapêuticos que a gente tem. Se de repente você tem uma pessoa que, por conta de genética, ela tem uma maior expressão de determinados receptores, que no caso são os receptores de serotonina, pode ser que apenas uma inalação funcione, mas se não for o caso, talvez não. Então, é isso que é o difícil hoje na aromaterapia, porque você lidar com substâncias complexas e com uma individualidade, que inclusive no limite é genética, é um fator um pouco complicador. Por isso é que as pesquisas são difíceis e são escassas também na nossa área. Né? Você falou aí que é importante chocar o corpo no sentido de apresentar aromas diferentes, porque senão ele perde o efeito. A gente se acostuma com ele. Se acostuma com o cheiro, mas ele continua trazendo os benefícios, resultados que... No limite, sim. No limite, sim. Assim, é difícil dizer para você... Não vai mais funcionar, porque a aromaterapia tem uma multiplicidade enorme de aplicações. Se a gente pega um campo que é uma preocupação, que é o campo infeccioso, né? Qual que é o problema sempre quando a gente está lidando com infecção? Que aquela substância de ação farmacológica não cause tolerância nas bactérias, que é o problema que tem com antibiótico, né, que é um grande problema na atualidade, mas que acontece no limite também com substâncias antifúngicas, né? Então, existe uma preocupação, tá? Se a gente está sempre utilizando, por exemplo, óleo de melaleuca para uma dor de garganta, né, que tem uma origem lá virótica ou bacteriana, isso em algum momento vai parar de funcionar? Hoje a gente não tem como responder isso. Parece que não, porque diferentemente do antibiótico, que é um princípio ativo, os óleos essenciais têm vários. Isso exige pesquisa a longo prazo, né? A longo prazo. Mas, por outro lado, a gente sabe que essa habituação, né, dos micro-organismos é muito rápida, porque conforme o crescimento bacteriano, as gerações vão se desenvolvendo, vai se desenvolvendo essa capacidade de se acomodar. Hoje a gente diria que não, possivelmente, mas eu não sei daqui 20 anos como que vai estar. Então, de fato, a gente sempre tem uma preocupação. Porque esse mecanismo de tolerância, o mecanismo de adaptação, é o mecanismo que acontece, né? Então, por isso é que a gente recomenda, olha, muda o óleo essencial, usa por no máximo 21 dias, para aquela química... Coisa que não acontecia no passado quando as pessoas viviam mais próximas da natureza, porque isso, o olfato mudava sim. Toda hora, você tinha acesso. Sim. Agora é sempre a mesma coisa, em uma realidade urbana, e ao cheiro e ao aroma que a gente que tá não faz bem pra gente, né? Não, o aroma de poluição. Então, a gente mais ou menos que viciou. A gente perde o olfato com isso? Não. De cheirar muito, ninguém perde o olfato. Você se habitua... Não, perde o olfato de cheirar coisa que não presta. Possivelmente sim, porque se você está cheirando alguma substância que no limite é irritativa, ela pode te provocar uma rinite,
né, essa rinite, ela diminui a tua capacidade olfativa, né? Mas você tem outras coisas que acontecem que fazem com que o nosso olfato vá diminuindo. A idade é o principal. O envelhecimento é o principal como a vista, fator. como o paladar, como Exatamente, a audição, né? tudo. Hoje já se sabe, por exemplo, que uma perda de olfato significativa, ela antecede em 10 anos um diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, ou de demência senil, né? Então, hoje já ainda não é comum, mas você já começa a ver, por exemplo, neurologistas trabalhando junto com otorrinos, para que você tenha esse diagnóstico. Existem testes para você saber o quanto que a tua acuidade olfativa ainda está boa. Porque realmente, se você consegue antecipar em 10 anos um diagnóstico de uma doença tão grave quanto essa, imagina. Agora, né? É fantástico. A aromaterapia ela é muito antiga. Eu acho que eram os egípcios que colocavam nas tumbas, né, dos seus reis e tal, os óleos essenciais. Mas usava-se também como tratamento naquele tempo? Já tem um estudo sobre isso? Então, assim, quando a gente fala aromaterapia, o termo em si é novo. Ele nasceu em 1937 na França, com uma publicação de um livro de um químico francês. Mas quando a gente fala no uso dos óleos essenciais, aí realmente remonta ao Antigo Egito, Mesopotâmia e tudo aí, realmente bem tarde, até mais anterior ainda. Agora, o que acontece é que o uso sempre foi muito ritualizado, muito assim específico para determinados estratos sociais, porque hoje o óleo essencial é caro, antigamente também era, né? Se a gente está pensando no uso mais documentado, mais bem documentado que a gente tem de substâncias aromáticas, a gente está falando no processo de mumificação. E a gente sabe que eram apenas os reis que eram mumificados, né? Era como o perfume de hoje, vamos dizer, o perfume caro, o perfume francês para nós brasileiros. Sim, vamos dizer. Exatamente. Mas sim, se usava já tanto terapeuticamente quanto para beleza. Cleópatra, né, tem registro de que utilizava determinados óleos essenciais e plantas aromáticas nos seus rituais de beleza. Parece que foi assim que ela conquistou Júlio César, depois conquistou Marco Aurélio. Então, sim, realmente é um uso bastante antigo, milenar. Né? Mas a terapia é uma coisa nova. Nova. Porque a ciência passou a pesquisar. Isso. A gente, assim, final do século XIX, as pesquisas começaram a ser feitas com o método científico que a gente hoje diz que é ciência, né? Certo. Em 1937 nasce a palavra, até então não existia essa palavra, e hoje está aí, né? Está em todos os lugares. Dos estudos que foram realizados, das pesquisas, o que é que se pode comprovar de avanços assim que, assim, eu sei que tem muita coisa que está sendo estudada ainda. Tem muita coisa, A gente teve agora recentemente a publicação do mapa de evidência, o mapa das evidências clínicas de aromaterapia, até inclusive com o patrocínio da Fiocruz, né, que todo mundo conhece, né, e foi realizado em parceria com a Bireme, que é um consórcio da Organização Mundial de Saúde, né, junto com a OPAS aqui da América do Sul, e por um consórcio acadêmico científico brasileiro. E lá eles pegaram 73 artigos de revisões sistemáticas, que são os artigos que mapeiam o que tem e o que não tem de ensaio clínico com humanos, e aí o que ficou muito claro lá são duas coisas principais. A primeira, em todos os artigos que eles olharam, os ensaios clínicos, não houve efeito ruim dos óleos essenciais. Isso é importante. Isso é bem importante. Sim. Bem importante. Porque foram, assim, centenas e centenas e centenas, milhares de pessoas, na verdade, e não se observou nem potencial negativo com os óleos, efeito tóxico e nem efeito tóxico de fato. Então, essa é a primeira coisa importante. E depois, em que pese a qualidade metodológica não ter sido muito boa, porque qual é a principal dificuldade com óleo essencial? Você não consegue fazer placebo. Né? Você só deixa um grupo sem cheiro nenhum. Sem cheiro nenhum. Ou então você usa um cheiro... O cara não vai... O cara não está sentindo um cheiro diferente, né? Exato. E se você usa um cheiro diferente, que também é óleo essencial, ele também tem propriedade. Pode ter efeito, Então, placebo é uma coisa difícil. Duplo cego é algo um pouco difícil de se fazer na aromaterapia. Naquele estudo que eu te falei, eles fizeram... Pode ser com artificial. Sim, com artificial é uma solução. Na Inglaterra, eles fizeram o seguinte, eles não disseram que o aroma que estava na sala era um aroma assim, bem intenso. Um era lavanda, o outro era alecrim e o outro não tinha nada. Sim. Então, eles não disseram que o estudo era sobre o aroma. Sobre o cheiro. Aquele cheiro tinha ficado do teste anterior. Sim. E aí, eles tiveram... O que eles tiveram? A memória melhorou no alecrim
piorou no lavanda, porque as pessoas ficaram sonolentas. E se manteve igual normal no grupo anterior. Controle. Então é interessante. Claro que tem que ter 3, né? 3 salas. 3. Então, mas aí nesse mapa de evidências, assim, então primeiro isso, não teve efeito tóxico nem potencialmente. E aí a segunda coisa que ficou mais importante é que você tem alguns grupos de avaliação de efeito do óleo essencial onde foi legal. Dor, questões do ciclo feminino, né? E manejo de bem-estar, ansiedade, esse tipo de coisa. Não há muitos estudos em relação à infecção, mas a gente, pela nossa prática, a gente sabe que infecção é um outro campo em que os óleos essenciais dão assim de 10 a 0 em muito medicamento que se compra em farmácia. Mas eu diria que realmente... Que tipo de óleo essencial para infecção? Normalmente os óleos de tomilho, os óleos de canela, cravo da Índia. Mas não é porque afeta a saúde mental? Não, é porque tem uma ação direta em cima do micro-organismo, efetivamente. Normalmente é um mecanismo em que o óleo essencial rompe a membrana plasmática desses micro-organismos e aí existe um extravasamento, né, das substâncias intracelulares e no limite a morte celular, né, daquele micro-organismo. Mas então, dor e infecção são 2 campos quentes da aromaterapia. Quentes. Então, por exemplo, você pode usar para reumatismo? Sim, não vai curar teu reumatismo, mas camomila, vai aliviar por a dor. Camomila, por exemplo, mas vai possivelmente melhorar o limiar da dor, né, que você é capaz de suportar. E dependendo do óleo essencial e dependendo da forma de aplicação, deve ter algum efeito colaborativo para a diminuição da inflamação. Isso que eu queria saber. Existe como potencializar o efeito da aromaterapia? Por exemplo, a alimentação que também ataque aquele micro-organismo, no caso uma infecção, estilo de vida, praticar yoga, enfim, alguma coisa assim? Se existe um tratamento preventivo, é isso? Não, potencializar Não, mesmo. hábitos de vida que potencializem o uso dos óleos essenciais. No limite, sim, né? Sim. Mas para tudo, né? Pois é, não dá então não seria muito específico, mas assim, tem alguns mecanismos de óleos essenciais que vão atuar, por exemplo, em receptores que dependem de certos aminoácidos. Se você não tem esses aminoácidos da tua alimentação, o óleo essencial, por aquele mecanismo, não tem muito o que fazer. Pode não funcionar. Não tão bem. Mas é que como os óleos agem de diversas maneiras, então mesmo que você tenha uma alimentação ruim, um estilo de vida não tão saudável, possivelmente você vai perceber alguns benefícios. Se duradouros, se necessários para você se curar permanentemente, não sei. Mas algum benefício, com certeza, você vai ter. Mas essa avaliação é feita através de exames, talvez? Ou, assim, você pode saber, tentar entender qual é a alimentação da pessoa que busca o tratamento. Quem busca o tratamento e por quê? Quando? É uma coisa espontânea, voluntária? Ou a indicação, você falou que o SUS, inclusive... Mas muito pouco ainda, muito pouquinho ainda. Muito Mas pouco. os médicos, poucas UBSs que estão... Mesmo no particular, os médicos que trabalham com convênio ou que cobram as suas consultas, eles encaminham pacientes para aromaterapia? Que tipo de médico? Assim, dentro da minha bolha, um monte, né? Certo. Mas a minha bolha dentro da realidade é pequena. Desse tamanhinho. Certo. Não, existe uma descrença absoluta em relação à aromaterapia. Existem institutos que são dedicados a dizer que a aromaterapia é pseudociência, como, por exemplo, o Instituto Questão de Ciências da Natália Pasternak, que ficou muito famosa durante a pandemia, né? Então, não. Normalmente, quem chega na aromaterapia é porque é uma pessoa que já está desiludida pela medicina convencional, né? Isso acontece muito, né? Às vezes até com uma doença... complicada, né? Normalmente as doenças crônicas são muito difíceis, porque você exige uma administração constante de medicamentos que vão gerando uma porção de efeitos colaterais, né? Deletérios. Então a pessoa vem um pouco desenganada. Ou um outro perfil que costuma vir muito são aquelas pessoas que não querem alopatia, né? A alopatia convencional, né? Porque os óleos essenciais também agem como uma alopatia, mas são uma química natural. Então, aquelas pessoas que tendem a um estilo mais saudável e mais natural querem os óleos essenciais para não utilizar os medicamentos. Aí é que é um problema, né? Porque a gente tem coisa que não tem solução na aromaterapia. Você vai continuar tendo que utilizar o seu medicamento. Por exemplo, hipertensão.
Não, por mais que a gente tenha alguns óleos essenciais que momentaneamente podem auxiliar um hipertenso a diminuir um pouquinho a pressão, no longo prazo você não faz o manejo de hipertensão com óleo essencial. Então não dá para imaginar, pare de tomar aí o teu medicamento antihipertensivo que você vai só usar. Não vai. Diabetes é outra situação complicada. Não substitui. Não substitui, mas ela pode trazer... Complementar. Ela pode apoiar. Medicina integrativa, Integrativa, né? preventiva. Ela pode apoiar, inclusive para que você tenha uma menor quantidade de dose. Porque as práticas integrativas, quando elas entraram no SUS, a ideia original era que elas poderiam, inclusive, diminuir a quantidade do gasto com medicamento convencional, porque você administra melhor os sintomas das doenças crônicas com o uso dessas práticas. Aí não só a aromaterapia, né? O próprio yoga entra, a acupuntura entra, o ayurveda, aí são vários, são 29 no total, né? A prevenção, por exemplo, alguém que tem rinite alérgica, tosse ou nariz trancado, é possível de se fazer um tratamento com bons resultados? Depende. Depende? Depende. Assim, se você está falando de uma rinite vasomotora, que é essa que nós curitibanos temos, né? Porque muda muito a temperatura, não. No limite, não, né? Se a pessoa tem uma rinite alérgica e o alérgeno não sai de perto dela, não. Aí realmente não tem. Porque não é de uma questão climática, por não exemplo. Mesmo dela. que seja, não, mesmo que ela seja alérgica a pólen, se ela continua convivendo com pólen ou com ácaro, não vai resolver. Certo. A menos que se crie uma vacina para que daí sim o corpo dela já produza esses anticorpos. O que os óleos essenciais podem ajudar é no manejo. Então, no manejo da crise, né? Então, por exemplo, você sabe... Alivia a crise. Alivia a crise, alivia a congestão nasal. Se houver muita secreção, alivia... pode ter um certo efeito secativo. Imunidade. Imunidade é uma coisa que todo mundo acha que dá para você melhorar e tua imunidade está sempre ruim, né? Não é assim, a imunidade nossa é muito boa. Né? Imunidade, fundamentalmente, como é que você resolve imunidade? Exercício físico, boa alimentação e vacina. Imunidade se constrói com esses 3 pilares. Você não precisa ficar tomando um monte de vitamina C, um monte de suplemento, porque ficar doente, pegar gripe, pegar resfriado e sarar é um sintoma de boa imunidade. Mas hoje existe uma indústria, né, por trás para vender suplementos, aminoácidos, você toma um monte de os suplementos coisa. Ele passa os mesmos questionamentos que talvez a aromaterapia. Sim, passa. Da mesma forma. Passa. Agora, o que acontece é que a gente sabe que, por exemplo, a imunidade, ela está muito dependente do quanto que a gente está bem, né? Muito dependente. Então, se você tem uma prática como da inalação de óleos essenciais, que eles são agradáveis, isso é importante, né? A gente não dá conta de cheirar cheiro ruim, não dá conta. E aí, isso cada te pessoa deixa... tem um gosto. Tem, total. Me diga, por exemplo, um cheiro que você não gosta. Não consigo me lembrar agora. Tem gente que não gosta de jasmim, algum perfume que você não tolere muito. Eu não tenho muito isso. Rosas. Mas é engraçado, porque então você é o que a gente chama de nariz aberto. Eu não gosto de aromas doces a demais. minha filha tem muito, toda hora. Que ela não gosta? Que ela não gosta, Entendi. E ela reclama muito. Isso aqui tem cheiro ruim. Ovo, não gosto de cheiro de ovo. Entendi. E ela tem ela tem o nariz mais sensível, né? Isso. Sim. Isso está bem espalhado. Agora, assim. esse negócio de comida, eu até estava pensando aqui. Isso pode afetar bastante, influenciar um tratamento mais regrado de uma alimentação saudável para alguém que esteja tentando emagrecer, porque o aroma ele substitui um pouco daquela vontade que a gente tem de sentir o gosto de alguma coisa. É o que eu chamo de efeito Nestlé. Ou ele incentiva você a comer, né? Também. Por exemplo, você sente cheiro de chocolate, logo você tem as duas coisas, né? Assim, porque isso é muito dependente do tempo. Lembra que eu comentei sobre a acomodação do olfato? Se você pega, vamos lá supor, você está cheirando um absoluto de cacau, que tem aquele cheiro maravilhoso de cacau, né? Quase de chocolate. Não é exatamente cheiro de chocolate, porque chocolate vai caramelo, vai leite, enfim. Se você cheira muito, em algum momento pode ser de fato que teu cérebro entenda, ok, já estou satisfeito. Se você cheira pouco, é o contrário. Aí tem o efeito do licor aperitivo, né? Entendi. Você vai cheirar um pouquinho lá, e aquilo vai realmente fazer com que você salive. Tanto que esse tipo de fenômeno, né, você utiliza, inclusive, quando você tem pacientes que, por conta de algum tratamento, radioterapia é muito comum. O alcoolismo mesmo. Perdem o cara toma um certo cheiro de vinho, vamos dizer, de cachaça. Quer ou não quer? Não, enjoa daí depois de um tempo. Isso que ela está dizendo. Sim. Começa a...
Mas assim, você sabe que é uma coisa tão interessante, porque quando tem uma pesquisa que foram feita com roedores e com óleo de copaíba, que é uma planta brasileira, né? Copaífera officinalis. Pará, né? É. E aí, o que eles fizeram? Eles tornaram aqueles roedores alcoolistas, né? Viciaram os ratinhos. Então, colocava na gaiola deles, assim, uma água com um pouco de álcool e a água normal. E aí foram viciando os ratinhos até que, efetivamente, eles se tornaram viciados e eles não conseguiam mais preferir a água normal, sempre queriam a água com álcool. E aí, em determinado momento, eles começaram a colocar óleo de copaíba na água dos ratinhos. E, gradativamente, eles foram se desviciando. Olha que interessante. E aí passaram a consumir menos quantidade de água com álcool e passaram a se hidratar com a água normal. E isso porque daí foram pesquisar tal, e tem algumas moléculas no óleo de copaíba que age dentro do nosso sistema canabinoide, né, que é o mesmo, por exemplo, do CBD, né, da cannabis medicinal, que já tem algumas pesquisas mostrando ser efetiva eventualmente para a questão de adição de droga, né? Só que você tem outros efeitos. Se você inala esse óleo essencial, porque os roedores ingeriram, mas se você inala, você tem o benefício da inalação, que não foi contabilizado nesse tipo de experimento. E a inalação te proporciona, de repente, ou enjoei daquele cheiro. Imagina assim, você cheirar um óleo de tobilho, que parece tabaco, você pega asco de tabaco. Mas, de repente, te traz um bem-estar e você fala, puxa, eu já consegui sentir um pouco mais de calma inalando esse óleo, então talvez eu não precise acender um cigarro, né? Claro, assim, não tem mágica, viu? Tabagismo é uma das coisas mais difíceis do mundo. Do mundo. Não tem mágica para parar de fumar. Ninguém vai sair aqui comprando um tomilho e vai achar que vai parar de fumar, porque não é assim que funciona, né? É um processo. É um processo. Tem que querer, não adianta. A pessoa tem que também, estar disposta, né? Você tem que querer, acho que é o primeiro momento, né? Não, mas tem que ter ajuda. Mas se ela não quiser, não adianta você enfiar um monte de óleo essencial só e a pessoa hipnose, né? Funciona, já vi funcionar. Tem várias coisas. Eu acho que é um conjunto. É que o problema hoje, assim, que eu vejo é que não só com os óleos essenciais, mas com qualquer nova coisa que apareça, né? As pessoas usam aquela terapia nova como se fosse uma muleta para não ter que, novamente, se haver com os próprios hábitos. Então, em vez de... Mas é uma estratégia também. Como assim? Usar a terapia nova para substituir o vício, por exemplo. Ah, não, sim, mas é que eu estou falando no sentido assim, a pessoa nem estava pensando em vício, a pessoa começa a usar os óleos essenciais e aí ela acha que por conta dos óleos essenciais ela não precisa fazer as mudanças que de fato são necessárias. Entendi. Fazer um exercício, que é fundamental. Se alimentar bem. É a história do remédio para emagrecer. Tem gente que toma remédio para emagrecer, mas não para de comer. Comendo. O remédio para emagrecer é para tirar a vontade de comer muitas vezes. Daí se passa a emagrecer. Mas se continuar comendo, não vai adiantar. Não come o arroz com feijão, mas pega o leite condensado. É aquela história do... Não, o remédio sai correndo atrás da gordura. Isso não existe, né? Performance pro atleta, por exemplo. Tem alguma coisa. Tem? Tem. Conte. Por incrível que pareça, tem. Bom, são todos estudos muito iniciais, né? Mas assim, tem um estudo que foi feito com óleo de hortelã-pimenta, que é a menta piperita, tanto no uso interno quanto no uso de aquecimento da musculatura. Eu tomo chá. Toma chá? Antes de correr, é gostoso demais. Mostrando que parece, eu não vou dar nenhuma certeza Sensação. Aqui. Não, parece que aumenta a oxigenação. Aí Sim, foram medições objetivas, né? Para aquecimento muscular, é fantástico. Tanto que óleo essencial e massagem é uma casadinha assim, perfeita, né? Porque você está aquecendo a musculatura, você promove uma hiperemia na região, isso promove uma vasodilatação. Enfim, alguns óleos essenciais já recrutam alguns glóbulos brancos, então também se você vai ter uma resposta inflamatória para te curar, para te tratar daquela lesão esportiva, já está mais ou menos, digamos assim, a meio do caminho. Né? Lá na escola ela precisa de modelo, a gente vai, né? Vai, né? Para receber a massagem. Não, mas isso é legal. Na escola, você dá o curso para quem? Para quem tem interesse em se tornar um aromaterapeuta? Em primeiro lugar, sim. Para quem quer ser um profissional. Mas eu também dou curso para quem quer apenas usar para si. Cuidar dos seus filhos, certo. Aprender. Então, são vários tipos de curso. São vários tipos de curso. Pra mas profissionais? O foco principal da minha escola realmente são os cursos profissionalizantes. Certo. Né, que são as formações em aromaterapia. Né? E quem são os profissionais que
fazem o curso são professores de yoga, nutricionistas, talvez, fisioterapeutas. Até a aromaterapia entrar no SUS, que foi 2018, a gente tinha muitas pessoas que estavam em transição de carreira. Então, normalmente era aquela pessoa que não necessariamente vinha de uma graduação em saúde e ia aprender aromaterapia porque queria ter uma nova profissão, né? E muitos advogados, muitos contadores, enfim, pessoas das mais diversas áreas. Depois da promulgação da aromaterapia dentro do SUS, aí começou a aparecer mais profissionais que já são da saúde, né, que são regulamentados, já trabalham na área e agora querem se especializar em aromaterapia para colocar na sua clínica. E isso foi fundamentalmente em função do SUS. E isso é bom para É bom? Complementa... Eu acho bom, sim, porque é bom. Parece que dá um aval, digamos assim, né? Para o que antes se dizia, isso não é ciência, não é não sei o quê. Sim, é bom, é positivo. A gente tem hoje dos conselhos de saúde que já assumiram a aromaterapia, praticamente todos eles. Uhum. Quem não assumiu, e não sei se vai assumir, é o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia. O que não impede que os médicos e os psicólogos estejam utilizando os óleos essenciais. Há revelia deles não poderem, né, pelo código de ética e pela resolução dos seus conselhos. Mas se a gente pega, por exemplo, o Conselho de Enfermagem, foi um dos primeiros que legalizou, né, assim, regulamentou a especialização aromaterapia, fisioterapia, o CREFITO, né, e mais as profissões agregadas ao CREFITO. Agora, recentemente, o de farmácia acabou de publicar uma resolução, né, estão publicando a resolução, na verdade, para colocar uma terapia como especialidade. Fisioterapia, já falei. Então, assim, educação física, nutrição, educação física eu não me lembro. Mas a nutrição, sim, também já colocou, né? E aí eles definem. Você vai ter que fazer um curso de pós, você vai ter que fazer um curso livre, aí fica a critério daquele conselho. Entendi. Ele tem autonomia para isso. E é bom, porque o que acontece, assim, dentro da história do yoga, quando o yoga começou também a entrar no hype, em algum momento, o Conselho de Educação Física e de Fisioterapia quis trazer o yoga para dentro deles. Mas não deu certo. Não deu, porque nós fizemos uma bela de uma... Foi isso? Fizemos uma bela de uma campanha para não fazer. Né? Quem tocou foi o Pedro Kupfer, da Aliança do Yoga lá de Santa Catarina. Mas isso eu estou falando faz tempo, hein? Certo. Então, e qual foi o argumento? O argumento foi de que o yoga não era uma prática física. Mental. É uma filosofia, em primeiro lugar, né? E depois é uma prática que reúne não apenas uma prática mental, mas uma prática física, uma prática respiratória, mas é fundamentalmente uma filosofia. Espiritual. Espiritual, que é. Na origem ela é isso mesmo. O yoga não é uma prática física, o yoga é uma filosofia. Né? Mas você não pode transformar, por exemplo, a musculação como uma prática filosófica? Vai faltar alguns... corrida... Vai faltar alguns elementos. Dizem que a corrida é a meditação em movimento. Sim, né? mas aí faltam alguns elementos. Porque quando a gente está falando de que o yoga é uma filosofia, a gente está dizendo que ela tem outros elementos que não apenas a parte E você física. comprova através do histórico. Do histórico, em primeiro lugar, mas também porque você tem textos que são publicados, né? O yoga é uma filosofia para a elevação da consciência, né? Então, praticar asanas é um dos aspectos do yoga, mas tem vários outros, né? E me parece uma coisa assim de quase uma usurpação. Uma categoria querer dominar aquilo que é milenar e que tem lá os seus meios de formação já consolidados e de repente vem uma categoria... Mas esse é um argumento, esse é o teu argumento para defender a tua tese. O Conselho de Educação Física pode ter outros 1000 argumentos para dizer que não procede porque se trata de atividade física, dos seus benefícios, dos cuidados. Hoje não trouxe malefício comprovado para ninguém. Então, quer dizer, se eu não sou professor de educação física... Bom, alguém pode ter se machucado? Pode. Como pode, mas esse argumento também é um argumento que não se sustenta, né? Porque por lá de lá também é que tem... Claro, tem pessoas que sem dúvida. Então sem dúvida. Mas, mas o que eles vão dizer daí é colocar o dedo na cara daquele cara que não estudou, vamos dizer, anatomia humana. Eles fazem isso. Olha, uma coisa se que eu não... machucou porque não estudou. Sim, uma coisa que eu não coloquei na minha biografia. Eu estou fazendo farmácia. Estou terminando o 2º ano de farmácia. Eu fui fazer farmácia com 50 anos de idade justamente porque em algum momento me cobraram. Mayra, mas você não tem uma graduação em saúde.
Não importa daí, nesse momento, quantos cursos você tenha feito, quantos anos você tem de experiência. Então, efetivamente, é o jeito que o mercado age. E aí, se você ainda quer continuar no mercado, eu acho que, bom, em primeiro lugar, vai ser ótimo, né? Para as pessoas que eu atendo, vai ser ótimo para mim. E aí eu vou estar conforme ao compliance para você estar no mercado. Então, é do jogo, né? Não tem muito como você... Existe aí um monopólio, né? Assim, essa questão, mercado de cursos superiores também. Também, sim, que fazem também, exigências. Também, a gente recebeu aqui muitos profissionais da área de saúde que disseram isso para a gente aqui. Esse conhecimento ele pode ser adquirido com muita experiência, sim, né? Sim. Você pode complementar com alguns cursos também. Mas, e tem gente que está mais preparada e qualificada do que alguém. Sim. Até porque a qualidade do ensino superior caiu muito também em diversos cursos. Nas universidades privadas, principalmente. Mas então, pelo fato hoje de você ter vários conselhos que já regularizaram a especialização em aromaterapia, é positivo. Porque se fosse apenas um, ele ia querer puxar. Mas como são vários, imagina assim, farmácia brigando com crefito brigando com... É muita briga, né? Então, para nós que somos aromaterapeutas, que a gente diz livres, né? Aromaterapeutas práticos, é bom. Né? Porque quando tem muito cachorro disputando o mesmo osso, né? Não vai ficar para nenhum. Possivelmente o osso vai se espalhar em mil pedacinhos. Ou logo vai se criar um conselho específico ou não? Demora muito, viu? Porque para você criar um conselho específico, isso depende de projeto de lei. Porque só quem regulamenta profissões no Brasil é o Congresso Nacional. Perfeito. Então, não vai acontecer no curto prazo. E se acontecer, 10 anos. Agora, o que acontece? Como não há esse conselho, né? Então, dentro da associação que eu faço parte, a gente criou uma certificação, uma autocertificação, para que a gente possa chegar para o mercado e dizer, olha, não é que a gente fez qualquer curso. Não é que a gente é ninguém. Está avalizado. Está aqui, ó, nós passamos por tais e tais etapas de avaliação, por pares, ok, mas, né? E daqui, fizemos uma prova, mas é tudo autorregulamentado. Então, quem quer, tira essa certificação junto à Abraroma, que se chama CertAroma. O que é legal, né? Claro. Porque você saber que essa pessoa se submeteu a uma avaliação de pares, quer dizer que, no mínimo, ela é séria. Então, a gente fez isso e é uma coisa bacana, né? E você, dessa volta que deu na tua vida, lá de trás, quando você foi pro yoga, pois é, e daí, né? de repente... Do marketing pro yoga. Você tá feliz agora? Muito mais, né? Muito mais. Ó, uma coisa, por exemplo, que eu me livrei foi de enxaqueca. Assim que eu virei vegetariana, incrível, né? Ah, você virou vegetariana. Eu ia perguntar se era aromaterapia, se era o estilo de vida. É tudo, estilo de né? vida, Não, né? mas é que foi muito sintomático. Eu tinha muitas dores de cabeça. E aí, quando me tornei... Eu sou ovo-lacto vegetariana e sem nenhuma vontade de ser vegana. Quando eu me tornei vegetariana, foi muito assim... acabou a dor de cabeça. Foi uma coisa muito bizarra. Muito estranho. Que legal. Inclusive, assim... Há quanto tempo? Agora, 23 anos. 23 anos você não come nada de carne? Não. Não, de carne não, mas eu como ovo. Churrasco? Não. Churrasco de legumes? Se tiver que ser, sim, mas prefiro não, porque o cheirinho da carne junto... Hoje é uma coisa que me incomoda. Sério? Te incomoda? Me incomoda. Hoje, sim. Mas, assim, não tenho problema de ir numa churrascaria com você. Eu fiquei 2 anos sem comer carne vermelha, fazendo churrasco todo domingo para minha família. E tranquilo? Tranquilo, me dava até prazer de ver eles comendo a carne e tal. É que hoje, assim, quando eu me tornei vegetariana, ainda era uma coisa, assim, né? Sou vegetariana, aí você passa uma fase meio assim, militante, né? E hoje é uma coisa tão Era difícil até o convívio social, né? Ainda é um pouco. Ainda é um pouco. Você quebrar isso é quase... E tem muita aí que o cara sempre fica, né? Insistindo. Mas escuta, você tem checado tuas proteínas, e a B12, você precisa de B12. Né? Imagina, eu estava fazendo aula de bioquímica na farmácia, na faculdade, e aí o professor falou assim, não, porque você vê, esse pessoal vegetariano não come proteína de qualidade. Aí eu fiquei lá quieta, né? Ai, tá bom, não vou. Então, assim, você passa por uma fase meio militante. A fase que eu tô agora, meu marido tá, as crianças também são vegetarianas desde que nasceram. Teu marido e as crianças também? Sim, todo mundo lá em casa. Por isso que o teu marido tá parecendo que tem 19 anos. Mas é que também... Ela também. Olha a pele da pessoa. Nem tanto. Eu pareço um pouco mais velha com ele, que eu tenho mais cabelo branco. Não. Mas assim, o que acontece, você veja, as crianças Mas ele são... pinta, né? Não pinta. É com um produto natural. Não pinta, deve ser o cloro da piscina. Confiram na edição que a gente trouxe. Exatamente. Depois a gente vai fazer uma montagem. O pessoal aqui é muito bom. O Gustavo, ele consegue identificar a tinta do cabelo do nosso entrevistado. Tá bom. Mas você veja, as crianças que não são mais crianças, Sim. né? Porque um tá com 19, outro com 17, nunca comeram carne.
E não que eu e o Cristiano... Nunca comeram carne? Nunca comeram. E não que eu e o Cristiano assim, não, você tem que ser vegetariano. Não, vai ser se quiser, não é... É, normal, né? Tá lá o pai e a mãe comendo, olha, eu não vou comer porque eu vou morrer mais rápido, e isso me faz muito mal, Não, mas e assim, curou a eles minha não têm enxaqueca. vontade. Eles não têm vontade, né? Mas essa coisa é muito Os legal. avós Outro dia eu não conversava exigem. com um amigo meu que já foi entrevistado Marmusa, aqui. todo mundo exige, desculpa. Todo mundo exige. Avô exige, eu troquei de como que as pediatra. crianças comem? Avô exige que coma muito. Muito, E sim, doce também, sim. tá muito magrinho, Não, tá sempre doente. refrigerante. Sempre é uma questão assim, não é que exigia, achava, tinha preocupação, como todo Sim. avô tem, será que vai se desenvolver bem? Pediatra, acho que eu pensei, fui assim, passei por uns 4, até achar algum que não achasse um absurdo os nossos filhos não comerem É carne. isso mesmo. É assim, né? Mas hoje tá bom. Mas eu tava falando com um amigo São meu outro dia, saudáveis. e eu perguntei como é que tá tua mulher e tal. Ah, ela tá numa fase muito difícil, ela não faz esporte, ela não tá treinando, ela tá comendo muito mal, ela tá estressada, e como é que você tá fazendo e tal? Eu não posso falar nada para ela, então eu faço nessa coisa do exemplo, né? Entendi. De exemplificar. É bom. Então eu pratico muito esporte, eu faço muito exercício, eu não como salada, como coisa que faz bem para a saúde, e eu não falo nem para os meus filhos para eles comerem. Eu falo, olha, eu como porque me faz bem, eu me sinto bem, eu faço exercício porque me faz bem, porque eu durmo melhor à noite. E Mas tá ele ajudando? tá funcionando. Então, mas lá em casa também funcionou. Funcionou. Porque o Cris é muito assim, né? Ele sempre foi muito esportista, muito mais do que eu. E sempre cuidou muito mais da alimentação, muito mais do que eu. Ele só não é natureba como eu, porque eu sou bem natureba. Mas ele é estratégico. Então, mas de fato, o exemplo funciona, né? Eu me tornei uma pessoa muito melhor do ponto de vista de alimentação. Na alimentação talvez, mas de esporte por conta dele. Que legal. Que bom. A gente acaba vendo, né? Um fazendo. E aromaterapia, não sei se ele usa tanto assim. Em casa é mais ou menos assim, porque o que acontece? Inalar exige que você esteja lá inalando. Sim. Senão você terceiriza para o óleo essencial e não está fazendo o que você tem que fazer, que é uma respiração consciente. Então, dá preguiça. Aí você vai passar na pele, mas você não pode aplicar o óleo puro, você tem que diluir o óleo essencial. Ah, mas daí a melequenta, né? E homem normalmente tem mais pelo, não gosta. Né? Aí, se for para ingerir, não ingerir, eles ingerem, porque daí a mamãe vai, né? Ou a esposa vai, coloca na cápsula, daí dá na boca, eles ingerem. E tem uma salinha lá na tua casa para isso? Para o quê? Para fazer yoga? Para fazer aromaterapia? Não, porque aromaterapia, você não precisa de uma sala para fazer, você faz onde Mas você estiver. se fizer num lugar muito aberto, você não vai sentir o cheiro? Sente. Sente. Não, é que sim. Não sei se você está pensando no difusor. E essa história da sauna, por exemplo? Sim. O difusor, sim. Teria que ser um ambiente mais fechado. E da sauna? Do calor da sauna, do eucalipto que se utiliza na sauna? Então, o eucalipto é um caso muito particular. Funciona bem na sauna, mas na maior parte das vezes, misturar óleo essencial com calor não é bom. Porque os óleos essenciais, eles são irritativos, para as mucosas, principalmente. Então, o risco de você ter uma irritação cutânea e, eventualmente, até uma queimadura é uma coisa possível, né? Então, mesmo se você for, por exemplo, ter uma banheira em casa e quer tomar um banho com óleo essencial, você tem que diluir esse óleo essencial no óleo graxo, no óleo gorduroso, né? Nem que seja o azeite que você tem em casa, para você colocar na banheira, porque, do contrário, o óleo essencial pode causar uma irritação na tua pele. Então, embora a aromaterapia seja uma prática muito segura, ela tem alguns cuidados. Claro. O principal cuidado é não se aplica puro na pele. O profissional da aromaterapia para te orientar, né? Ou se você minimamente tiver o conhecimento das regras básicas de segurança, porque a aromaterapia ela não precisa ser obrigatoriamente uma terapia acompanhada. Ela é uma terapia se ela for acompanhada, mas assim, o uso dos óleos essenciais pode ser feito por qualquer pessoa. Efetivamente. Eu tenho vários em casa. Então, contanto que você saiba usar. E as boas marcas ensinam como que você vai usar. Não as marcas interessadas nisso aqui. Essas aí ensinam a usar muito. Mas como identificar? A gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Como identificar as boas marcas? Se elas não vendem o que parece bom demais. Se elas não estão vendendo uma mentira de saúde que parece impossível, até se você estivesse usando medicamentos. É que quem vende a mentira de saúde se exibe mais. Também. Se exibe Aparece muito. Mais. Se exibe muito e promete muito. E vende melhor também. E promete muito. Se você, de repente, encontrar uma marca, um influenciador digital
que está dizendo que a partir desse óleo essencial vai mudar isso, e nem com medicamento alopático se muda, desconfie. Está ali um bom marqueteiro, mas não um bom profissional de saúde. Dá para pesquisar também, né? As pessoas que usam, que são sérias, são da associação, da sociedade. Como você vai saber um influencer, por exemplo, que recebe para vender a marca, o trabalho dele? Tem que pesquisar. Você como comunicadora, é difícil. Eu sou desconfiada. Se você fosse contratada, não, mas se você fosse contratado para vender uma marca, você não venderia? Então, é que como eu tenho a formação de jornalista, eu não me sinto bem vendendo. Entende? Mas você não sabe se é ruim, por exemplo. Então, mas é isso que vem uma marca aqui e ele vende do jeito que vende para o consumidor. Você fala, pô, legal. Mas você não vai estudar aromaterapia, você não vai saber. Claro que não. Você não ouviu o podcast Mundo Real que fala que... Pois é, azar de que entrevista. não ouviu. O complicado hoje é que, assim, dentro do marketing multinível, o que você tem? Você tem vários profissionais de saúde que foram requisitados, né? Quase que sequestrados pelo marketing multinível, e às vezes eles, por uma questão ética, não podem vender o óleo essencial, né? Mas eles indicam. Não, eles colocam um parente vendendo. Ah, tá. E aí eles indicam o óleo essencial, mas já indicam a pessoa que vai vender. Então, no final, tá todo mundo vendendo óleo essencial, mas ninguém tá contando que tá vendendo óleo essencial. Isso é que eu acho que é muito, 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 muito ruim. Hoje é a parte que mais me incomoda pessoalmente, também na posição que eu estou dentro da Abraroma, a maneira como o óleo essencial entrou no mercado de saúde por vias meio tortas, assim, meio acinzentadas. Não está muito clara essa relação. Se eu estou ganhando comissão, se eu estou sendo pago para isso, se eu faço parte de um comitê científico que, na verdade, quem montou foi o marketing daquela empresa, né, e não um comitê independente para fazer isso. Porque o pilar da ciência de saúde, em termos de pesquisa, é você não ter conflitos de interesses. Claro. Isso é o pilar, né? Mas hoje em dia, quando você vê algumas marcas, elas estão encomendando pesquisas com seus próprios óleos essenciais, com as suas misturas de óleos essenciais, e vendendo isso como se fosse uma ciência idônea, mas não é, né? Mas isso tem na indústria da carne, isso tem da bebida, mas preocupa, por que preocupa mais na aromaterapia? Porque os óleos essenciais estão disponíveis ao consumidor. Fáceis de comprar. E não atrás de um balcão de farmácia. Não é um remédio que um pediatra, que um médico... Sim, e não tem nenhum controle farmacêutico da qualidade daquele óleo essencial. Ninguém assume responsabilidade. Sim, isso é que é preocupante, porque se você vai comprar um medicamento, você tem todo um processo de qualidade que foi feito. Um óleo essencial, tá lá. Né? Então, essa que é a preocupação. Eu gostei da conversa porque você é franca, objetiva, prática, verdadeira, né? Ela não vende terreno na lua, mas ela tem jeito de ser bem braba, né? Mesmo. Eu acho que o Cristiano deve sofrer bastante. E dos meninos. Eu sou brava, eu sou uma leonina mansa. Na posição do Cristiano, de mediador, na posição profissional dele, eu já vi como é que funciona a casa. Eu acho que ele é mediador em casa. Ele já fica lá, ó. Ele fica lá, ó, fazendo a mediação. Eu vou dizer, mas você sabe que isso... Eu gosto de mulher assim. Sabe que isso não é ser bravo, isso é ser assertiva, né? Assertiva. Normalmente as pessoas, quando veem uma mulher assertiva e objetiva, acham que ela é brava. Eu não sou brava em absoluto. Mas eu achei bom, porque muitas vezes a gente... Claro que as pessoas elas passam a acreditar na filosofia. Eu brinco com a Vanusa toda hora sobre isso aqui, porque ela vem com teses de coisas que ela ouviu falar e tal. Olê, não te trouxe uma pesquisa aqui? Trouxe. E ela acha que eu não leio. Ela lê sim. Não, mas eu vou buscar pesquisa. Mas tem muita coisa que vem, que aparece aqui, que surgiu na internet e que a gente passa a acreditar com o tempo. Pare. Você acha que eu nasci ontem? Tipo o quê? Tipo, não sei o que ele tá falando, mas eu vou falar do atrás. câncer no fígado uma vez. Que a raiva é figadal. Isso que eu quis trazer para ele, não entendeu até hoje. A raiva, existe um conceito... Olha, se você ficar com raiva de eu ter falado isso, olha o risco que você está correndo. Olha o risco. Que a raiva, você tem... despeja substâncias no fígado. E aí, não diz que você vai ter um câncer por causa disso, mas que essas substâncias não te fazem bem. Sim. É que assim, né, a gente está acostumado com a medicina convencional que explica pra gente uma certa etiologia do câncer, certo? Você vai para a medicina tradicional chinesa, possivelmente eles vão dizer que é assim que o câncer acontece. Se você vai, por exemplo, a Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, ou se você vai lá para a teoria humoral de Hipócrates, você vai encontrar esse tipo de explicação. É que a gente hoje realmente acredita que só há uma forma de explicar
o adoecimento humano, o Sim. sofrimento humano, mas há outras formas, né? E hoje eu penso assim que a medicina está olhando um pouco mais, a ciência está olhando um pouco mais para as questões do conhecimento milenar. Sim. Hoje, quando eu estava lendo sobre isso, por exemplo, eu li uma das coisas que um dos médicos que estava contestando ou tentando qualificar a aromaterapia é que nós, hoje, precisamos olhar para a medicina antiga, porque tem muito conhecimento ali. Sim, né? Com certeza. Muito conhecimento, muitas buscas que você pode se voltar para lá para trazer benefícios hoje. A única coisa é que hoje nós temos mecanismos comprobatórios, que naquela época nem tanto. A ciência, a pesquisa, ela leva muito tempo para se comprovar, principalmente quando a gente está tratando, por exemplo, de vidas. Sim, né? Quanto sim. tempo... que você tem uma ética do meio, né? Você precisa desse tempo até para poder ser ético, né? Sem dúvida. Né? Não, o tempo você precisa, mas mais do que isso, você analisar o estilo de vida de uma pessoa do início ao fim, demora muito. Décadas. E de várias pessoas, e de fazer essa comparação. É muito difícil. É uma coisa muito eu gosto, por exemplo, tem complexa. uma pesquisa também no Reino Unido, que ela já tem mais de 140 anos numa cidade lá, e é sobre obesidade e saúde alimentar. Então, assim, mas quem é que tem condições de fazer um estudo de 140 anos? Exato. Muito raro. É muito raro. Muito raro. Então, a gente tem... Normalmente, as pesquisas, elas terminam assim, ou não é? Precisamos de mais pesquisas nessa área. É até um cacuete, né? É um cacuete conclusivo, né? É sempre essa conclusão. Precisa de mais para poder ter mais... certeza de que é assim. Mas olha, outros fatores podem influenciar a pesquisa. Você pode estar pesquisando, o teu alvo pode ser uma coisa, mas outros fatores podem ter influenciado também. Quando você analisa uma comunidade, um país, o estilo de vida de uma pessoa. Foi o que a gente conversou aqui com o Dr. Marcos Langer, né? Langer. Que é da neurociência, ele falando sobre a alimentação ideal nesses países que tem aquele selo azul, é isso? É selo azul, de longevidade. De longevidade, A alimentação, o tipo de alimentação, que é o peixe, que é o vegetais, a nova moda aí da caribenha, né? Da dieta, alimentação caribenha. Ele falou, cara... não é só isso, né? Não. Olha o estilo de vida deles. Os caras moram na praia, o trabalho, né? E o senso de comunidade, que é muito importante. Assim, no final das contas, assim, o que a gente diz? Saúde depende de alimentação, atividade física, senso de comunidade, cultivo de espiritualidade, que não necessariamente é religiosidade, e, obviamente, que vai depender também de cuidar do estresse. Né? E o principal, acho que hoje, se tem que deixar uma mensagem sobre saúde atualmente, é que nós não adoecemos mais no século XXI por faltas. Nós adoecemos hoje por excessos. Né? Então, os excessos hoje é que estão nos matando. E aí, excesso até de terapias alternativas ou complementares. Então, quer dizer, o óleo essencial não precisa ser usado como se fosse alguma coisa que vai, de repente, te curar. Não, ele tem um momento de ser utilizado e naquele momento ele vai fazer uma diferença. Mas tenha certeza de que esses 3 pilares, a alimentação, né, exercício físico e cuidar, gerenciamento de estresse, está na base. Organizar, né? A cabeça, em primeiro lugar, para poder administrar tudo isso. É o controle emocional que influencia. Mas é uma coisa depois da outra, né? Eu me lembro que você estava comentando com o Cris, quando ele estava aqui, que como vocês dois são muito esportistas, vocês perceberam que quem faz muito esporte até consegue gerenciar melhor o seu dia, né? É uma via de mão dupla. Normalmente as pessoas que vão bem no esporte conseguem administrar melhor a cabeça e nem vão em médico, né? Essa que é a verdade, né? É verdade. Não é? É verdade. Você vai ter que voltar aqui para a gente falar de marketing olfativo, porque isso ela entende de marketing, entende de marketing olfativo, é legal. Legal. Acho que isso é bem legal. Você pode potencializar suas vendas com um estilo específico, um tipo de essência? Pode. Então nós vamos conversar depois que a gente terminar aqui o podcast. Eu vou contratar uma consultoria. Bom, a gente tem que receber alguma coisa em troca
né? Porque a gente vira cliente de todos os Ah, nossos. sim, é verdade. É, de todos os nossos. Eu tentei ficar cliente do Cristiano, mas ele não quis, viu? Ele não me deu bola. E tentei fazer ele ficar meu cliente também. Também não deu certo. Não, deu ele certo. é meu Então cliente, é você. eu não posso reclamar. Puxa, eu não vendo óleo essencial. Ó, mas vai nos orientar sobre Orienta. Mas as você coisas. vai orientar o resultado, né? Orienta. E aonde buscar algo de qualidade. Sim. Obrigada. Valeu, muito obrigado pela conversa. por estar Foi aqui. joia. Muito obrigada. Até mais.